Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FII Infra CDI 11 da Sparta. Aqui é Sparta, meus amigos. Para quem não conhece, o irmãozinho mais novo, o irmãozinho caçula do nosso querido Juro 11. E vamos falar do relatório do mês de abril, quentíssimo, meu amigo. Acabou de sair praticamente, que trata dos dividendos que vão ser pagos ainda nesse mês de maio. Vamos passar agora para vocês algumas informações importantes antes de adentrar aqui no relatório. O dividend yield dele, meus amigos, atualmente está de 16,59%. Você não ouviu errado, 16,59%. Estúpidos, 16,59%. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Ele é nada mais, nada menos que o número 1 em dividend yield dos FII Infras. Entre os FII Infras não tem para ninguém. Primeiro é ele, depois é o Juro 11, terceiro é o BDIF. Aí o top 3 maiores dividend yield distribuído nos últimos 12 meses. Por causa disso, o P sobre VP dele atualmente encontra-se em 1,05, ou seja, está com 5% de ágio. Para mim, por exemplo, isso aqui não é recomendação nem de venda, nem de compra, nem de aumento de exposição aqui no CDI. Eu prefiro pagar no máximo 5% acima do valor patrimonial de um fundo de papel, porque aqui é papel, né? Para quem não sabe, esse fundo aqui investe em debêntures e fundos que investem em debêntures, assim como os fundos que investem em CRA e CRI, são fundos de papel. Meu limite atual, 5% acima do valor patrimonial, eu ainda topo entrar no fundo, mas acima disso não, ou seja, tá bem no limite mesmo. Só que se a gente fizer um ajuste, o que eu sempre considero o mais correto, e colocar esse fundo aqui no valor patrimonial dele, o dividend yield não estaria apenas 16,59, e sim 17,84, praticamente 18%, ou seja, um dividend yield altíssimo. E a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês nesse relatório por que esses dividendos estão tão altos. O dividendo que será distribuído nesse mês de maio é de R$ 1,13, o que dá um yield do mês de 1,02%, o que é um yield que está sendo pago atualmente por fundos high yield. Entre 1 e 1,10% é o que está sendo pago por fundo high yield. E lembrando que o CDI é fundo high grade, ou seja, é um fundo menos arriscado e está pagando igual a fundo high yield. Fica aí para você essa reflexão, se vale a pena ou não investir nesse fundo. Anteriormente, o fundo estava com um patrimônio líquido de 159 milhões, mas teve uma emissão recente que foi concluída no mês passado e ele aumentou o patrimônio líquido em mais de 250 milhões, ou seja, atualmente o patrimônio líquido dele é praticamente 410 milhões, mais precisamente 405 milhões. Aqui a gente vê as últimas 6 distribuições do fundo e a gente vê que ele deu uma porrada aqui em março. Também deu aquela bela atraída de olhos de investidores para o fundo. Um fundo que distribui assim de uma hora para outra R$ 2,70, enquanto a média dos FII Infras está nessa faixa entre 1 e 1,25, 1,50 no máximo. Ele pega e distribui R$ 2,70 no mês. Ele basicamente distribuiu um 13º aqui. Agora, uma coisa que eu não gosto muito no CDI é essa distribuição irregular dele. Já o irmão dele, o Juro 11, é bem mais estável. Aqui, olha, 1,16, depois passou para 1,13, subiu para 1,22, 1,25, 2,70, agora caiu para 1,13. Não acho muito legal esse tipo de irregularidade. Atualmente, o carrego do fundo é CDI mais 1,4, mostrando que ele é realmente um fundo high grade, porque 1,04 é muito baixo. Eu considero high grade até 2,5 acima do CDI, e ele tem carrego aí baixíssimo de CDI mais 1,4%. A gente vai ver daqui a pouquinho na carteira do fundo que tem vários investimentos dele que é CDI mais 0, alguma coisa. São extremamente baixos. Praticamente está cobrando CDI em uma pequena taxa. Então, realmente, é por isso que ele tem esse carrego aqui geral da carteira, esse spread, esse 1,4 é o spread dele, muito baixo, mostrando que ele é realmente um fundo bem high gradezão. E vocês estão vendo que o valor patrimonial da cota atualmente é 104,63. E assim como o irmão dele, se o valor patrimonial cair abaixo de R$100, ele simplesmente não faz distribuição nenhuma. E aqui você vê claramente que ele está com um valor patrimonial de quase R$5 acima, ou seja, bem longe desses R$100, que se caísse 4,64 em relação a esse valor, ele simplesmente não iria pagar dividendos naquele determinado mês. Como eu já tinha passado para vocês, o valor do patrimônio líquido 405 milhões e atualmente conta com praticamente 18 mil cotistas. Aqui vamos entrar nos comentários do gestor, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários: você possui o Juro 11 na sua carteira? Tá pensando em
colocar na sua carteira? Aumentar a sua exposição? Diminuir sua exposição? Ou até mesmo zerar a sua exposição? Qual outro FINFRA você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, o irmão dele, o Juro 11? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. De forma alguma. Já se inscreve agora, já deixa aquele likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho pra ajudar a gente a bater a meta aqui do CDI 11, que é de apenas 300 views. Sim, se batermos a meta de 300 views, ele passou 2 meses na geladeira, exatamente porque ele não bateu a meta anterior. Mas se ele bater essa meta de 300 views, no iniciozinho do mês de junho, estaremos trazendo para você a leitura do relatório do mês de maio aqui do CDI 11. Então nos ajude a bater essa meta. Então voltando aqui pro relatório, aqui ele comenta que já tinha falado do encerramento da quarta oferta do fundo, que foi essa que captou 250 milhões, fazendo o patrimônio líquido crescer para quase 410 milhões. E no mês de abril, qual foi o foco da gestora? Foi exatamente alocar esses recursos advindos da quarta oferta. Então com isso eles compraram 12 novos emissores de debêntures no caso, ou seja, entrou mais 12 devedores diferentes: Equatorial, Unidas, CLI, Unipar, Hidrovias do Brasil, Copel, VIX, Metrô de São Paulo, Dextop, Equipave, Bradesco e Sicredi. Aqui são letras financeiras, Bradesco e Sicredi. Aumentaram também as exposições em Serena, Comerc, Embasa, KGS, PetroRio, CSN, Eneva e Brisanet. E zeraram a posição em Parintins. Pessoal, se você pegar e colocar lado a lado o relatório do CDI com o Juro 11, você vai ver que tem muitas operações, muitos emissores de debêntures, ou seja, os devedores do fundo, muito parecidos. Muito parecidos. É quase como se fosse um espelho. Inclusive, eles zeraram a posição em Parintins, lá no Juro 11 também. Até isso foi igual. Então, com isso, eles aumentaram o spread, ou seja, esse spread estava mais baixo do que isso, que eu acho já baixo, CDI mais 1,4, por exemplo. Só para citar um exemplo, a maioria dos fiagros é CDI mais 5, mas lá são tudo high yield. Aqui é CDI mais 1,4, é muito baixo. E o caixa do fundo, que estava muito grande, diminuiu para 18%, mas eles ainda estão com um caixa muito bom. 18% do fundo em caixa ainda é um valor muito alto. E atualmente eles alcançaram 75 ativos na carteira. 73 debêntures, se eu não me engano, mais 2 letras financeiras. Lá no Juro 11, são 76 debêntures e 2 letras financeiras. Ou seja, praticamente até nisso, nas quantidades são iguais. O que mostra que, como lá é muito diversificado, aqui também é muito diversificado. Aqui ele fala sobre as distribuições de dividendos e cita essa distribuição que será feita no mês de maio, que a Datacom foi no dia 30 de abril. Aqui não temos as últimas 12 distribuições. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que tem lá no site da Sparta. Aqui no site da Sparta mostra as 14 últimas distribuições. E você vê que em junho e julho do ano passado ele pagou R$ 2,02,96. Meus amigos, quase R$ 3. Foi quase 3 meses de distribuição de dividendos em apenas um mês. Ou seja, por causa dessas distribuições tão altas aqui, é que o fundo está com esse dividend yield do ano tão alto. Olha aqui, 2,70, 2,96 e 2. Meus amigos, nesses 3 meses, eles praticamente distribuíram o equivalente a 6 meses de distribuição do fundo. Por isso que o fundo está com esse dividend yield tão alto. É bom você se ligar nessa informação para não ficar achando que vai sempre dar esse dividend yield estúpido. Pode ser que não. Pode ser que daqui a uns 10, 12 meses ele não faça mais nenhuma distribuição tão grande e aí o dividend yield do ano dele caia e fique um negócio mais real, digamos assim. Porque essa taxa de carrego do fundo é muito baixa. Se não fosse essas distribuições assim excepcionais, provavelmente ele não estaria com dividend yield tão alto. Chegamos aqui à carteira do fundo e, como eu falei para vocês, ele é basicamente um fundo atrelado a debêntures. Atualmente tem aqueles quase 20% em caixa, tem as 2 letras financeiras, mas a maior parte do fundo está investido em debêntures. Mas vamos esperar um pouco mais para ele concluir essas alocações e praticamente zerar a posição dele em caixa. Aqui a gente vê os devedores do lado. Eu destaquei esse devedor aqui em particular, a EG 16, porque ela não tem rating, 2,1%. Também muito parecido com o Juro 11, o irmão dele, porque os outros FIINFRAs normalmente têm cerca de 25% da carteira sem rating, e aqui eles têm quase 100% da carteira com rating. A gente vê aqui os rating de cada um desses devedores. Se você se interessar, também temos os setores aqui, e aqui é o spread. Fica mais fácil de entender esse spread aqui, porque esse spread é acima do CDI, é o que ultrapassa o CDI. Aqui 2,5, por exemplo, 1,6, 1,6, você vê aqui 0,8 apenas, é muito pouco, 0,8, 0,5 apenas, e esse que eu destaquei de amarelo são os investimentos middle risk, incluindo esse aqui que tem 2,1% do patrimônio líquido e não tem rate, quase 4%, já encaminhando praticamente para o high yield, até porque como ele não tem rate,
o fundo se aproveita para cobrar uma taxa maior. Isso aí é normal. Isso aqui é uma operação mais arriscada. E você vê aqui que o maior devedor, no topo aqui da cadeia, é um devedor que deve 4,3% do patrimônio líquido, ou seja, indicando que o fundo é bem diversificado, porque exatamente o topo ideal é ter um devedor que deva no máximo 5% do patrimônio líquido. E aqui o devedor master, digamos assim, o principal, deve 4,3% do patrimônio líquido do fundo. Aqui temos a continuação da carteira do fundo, ó, completando 73 debêntures e mais 2 letras financeiras, uma do Bradesco e outra da Sicredi, com spreads de 1,6 e 2,3, e você vê que no total as 2 letras financeiras são 2% apenas. Se você somar com o que ele tem em caixa, é 20%, ou seja, atualmente ele tem 80% do patrimônio líquido investido em debêntures e o restante aqui em instrumentos que a gente pode dizer de caixa. Basicamente, essa letra financeira podem virar a caixa na hora que ele precisar. Aqui temos os devedores, os setores, os ratings dos devedores e aqui do lado os patrimônios líquidos. E aqui temos as respectivas taxas. E para mim, todas aqui eu considero high grade, com exceção dessa aqui, que já está começando no middle risk, essa aqui e essa aqui, além dessa aqui. Pronto, são as 4 que eu considero já middle risk. E o fundo aqui está totalmente sem alavancagem. Lá no irmão dele, como ele está emitindo, ele se alavancou exatamente para tentar compensar na emissão. E aqui a gente vê quais são os principais setores que o fundo investe. Muito parecido também com o irmão dele. Principal, geração de energia 20%, saneamento 17%, logística 9%, mobilidade urbana 7% e óleo e gás 5%, totalizando 58% da carteira no top 5. Lá no Juro 11, 75% da carteira. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão. Já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Sim, apenas 300 views. Se a gente bater a meta de 300 views, no início do mês de junho, estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de maio. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!